Para saber como uma coisa funciona, você deve saber para que serve. Sobre estar solteiro, namoro, casamento, romance, criamos uma série de mitos que dificultam ainda mais entendermos o que Deus tem planejado para nós. Porque as definições fluem de uma cultura que está completamente na escuridão sobre o assunto e que se tornou uma fábrica de destruição de casamento, família, uma sociedade sem qualificação para nos ensinar qualquer coisa sobre isso, sobre estar solteiro, romance, casamento e etc. Por exemplo, há o mito do casamento como conclusão, assumindo que o casamento e uma família nuclear é algum tipo de estado final para a humanidade. Então, se você não se casar, você perdeu parte que é essencial de uma vida plena. A igreja promove isso de uma maneira muito forte também. Acho que muitas vezes mais do que a sociedade secular. Quantas vezes, com o intuito de encorajar ou consolar, pessoas dizem: não fique preocupado, você vai se casar um dia, ou Deus só precisa trabalhar um pouco mais em você antes de trazer alguém que seja especial para você. Como assim? Você tem que se tornar uma pessoa especial antes que Deus te dê uma pessoa especial? Alguém pode pensar: eu não sou especial ainda. Fala sério, olhe para as pessoas casadas. Elas casaram porque se tornaram especiais ou maduras? Se Deus desse casamento como uma recompensa para aqueles que se tornaram maduros e especiais, alguma coisa estaria errada com a realidade que vemos todos os dias nesses relacionamentos. É um erro comum a suposição de que o casamento é o estado ideal e a vida como solteiro é um estado inferior ou incompleto. Juntamente com esse mito, aparece outro mito. É o mito da pessoa certa. Este afirma que a busca principal da vida é encontrar a pessoa certa. E quando? E se você conseguir, sua vida será completa. E não será completa até você conseguir isso. Pense, por exemplo, na cena emocionante, entre aspas, na verdade xarope, de Jerry Maguire, quando Tom Cruise olha para Renée Zellweger e diz: você me completa. Mas infelizmente essa é uma ideia comum. Estou incompleto até que você, a pessoa certa, me ame. E sou tudo o que sou e serei tudo o que serei porque você me ama. Assim, a vida de solteiro é uma fase em que você deve ter como prioridade encontrar a pessoa certa. Ambos os mitos são falsos e levam a grande confusão e dor. Jesus viveu e morreu a vida perfeita como homem solteiro e explodiu todas essas ideias. Pense no mito do casamento como uma conclusão. Em Marcos 3, 31 a 35, a mãe de Jesus e seus irmãos chegaram e o chamaram. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Como assim? Jesus não amava a sua mãe e irmãos? Claro que amava. Mas ele aproveitou a oportunidade para ensinar algo fundamental. Ele tinha uma família maior do que até mesmo sua família biológica. A família que ele estava criando com o sacrifício de si mesmo na cruz atropelaria até mesmo os laços biológicos. Ou seja, a família nuclear não é o centro do reino de Deus. Certa vez uma mulher na multidão clamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste, como está em Lucas 11, 27. É talvez a proclamação mais estranha de bem-aventurança na Bíblia. Qual foi a resposta? Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Devemos deixar essas palavras penetrarem em nossos corações calmamente. Aqueles que obedecem à palavra de Deus são mais bem-aventurados e preciosos a Jesus que a sua própria mãe biológica. Diz a verdade, você se ofenderia se fosse parente biológico de Cristo? Ele diz: ser meu irmão e minha mãe não é grande coisa. Estar unido a mim pelo novo nascimento, pela regeneração, é uma enorme bem-aventurança. Em Marcos 12, 18 a 25, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, lhe fizeram uma pergunta: mestre,
Moisés escreveu para nós que, se o irmão de um homem morrer e deixar uma mulher sem filho, o homem deve tomar a viúva e levantar filhos para seu irmão. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de quem será a mulher? E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. A resposta de Cristo é simplesmente que na eternidade, casamento e família nuclear não mais existem. Ao olhar para Cláudia, minha esposa, meu coração devia ficar triste com isso? Não há tristezas aqui, porque na eternidade nossas alegrias não são diminuídas, mas infinitamente aumentadas. Meu relacionamento com Cláudia e com a igreja lá será infinitamente melhor do que aqui. C.S. Lewis, em seu livro Milagres, dá um grande exemplo disso. Ele diz que se, por exemplo, você estivesse explicando a alguém mais novo, seu filho, que o maior prazer corporal que você pode experimentar é o sexo, e o pequeno, processando isso, pensasse: bem, o maior prazer corporal que podemos experimentar é comer doces. Bem, você terá dificuldade de explicar para ele que o prazer sexual é muito melhor do que comer doces, de tal forma que você nem vai pensar nisso quando estiver experimentando ele. C.S. Lewis diz que estamos na mesma posição da criança. Conhecemos os prazeres das coisas terrenas, como romance, vida conjugal, sexo e família. Não conhecemos nada, exceto em pequenos vislumbres, o que é o prazer que Cristo está descrevendo ao falar sobre o céu. Tudo que Deus tem preparado para nós sequer subiu ao nosso coração. É muito melhor do que o que temos aqui. Isso significa que, como quer que seja lá, eu vou ter mais comunhão e estar mais próximo da minha esposa e filhos lá do que estou aqui, numa relação muito mais profunda e prazerosa. Mas todo o nosso ponto aqui é vermos que o casamento não é eterno e nem definitivo. É uma bênção temporária. Não vamos levar conosco na ressurreição. Essas relações, esposa, filhos, mãe, pai, irmãos, são apenas temporários, portanto, não centrais. O casamento é temporário e finalmente dará lugar à relação para a qual ele estava apontando o tempo todo, Cristo e a igreja. De tal forma que a metáfora, o retrato, não é mais necessário quando você está vendo a coisa face a face. Paulo diz assim em 1 Coríntios 7, 29 e 30. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. O que significa isso? Que os que têm esposas vivam como se não tivessem. Este mundo está passando rápido, diz Paulo, e com ele o casamento e famílias biológicas. Ele está dizendo simplesmente para os homens e mulheres: reflitam sobre o fato de que seu casamento não é definitivo ou permanente, não é tua identidade, não é a razão pela qual você existe. Está no momento, por melhor que seja, apontando para o que será a realidade final. E vocês que são solteiros, ele está dizendo, devem refletir no fato de que essa situação também não é permanente, de qualquer forma. Ambas as situações, casados e solteiros, são leves e momentâneas, e em breve darão finalmente lugar ao que é permanente e definitivo, Cristo e a igreja. Tanto o casamento como a vida de solteiro são dons provisórios que Deus dá para a realização dos seus propósitos na terra. Em 1 Coríntios 7, 7, falando sobre casamento, Paulo diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Desejo que todos fossem como eu. Paulo era solteiro ou viúvo, mas ele diz: cada um tem seu próprio carismata de Deus, capacitação espiritual, um de um tipo, outros de outro tipo. Ele está dizendo que tanto o casamento como a vida de solteiro são carismata. Você precisa da capacitação espiritual vinda de Deus para viver bem nestas situações para a glória de Deus. Alguém pode dizer a Paulo: bem, eu entendo como o casamento pode ser um presente. Nele você tem um companheiro, uma companheira, um parceiro sexual, um provedor, um protetor, uma companheira, uma amiga. Mas como ser solteiro pode ser um presente? Paulo diz nos versos 33 e 34 que o homem casado está ansioso sobre muitas coisas mundanas, entre aspas.
como agradar a esposa e todos os cuidados da família. E seus interesses estão sempre tendo que ser divididos. Ele diz: para mim é um dom, eu tenho uma missão especial que posso realizar muito melhor como um homem solteiro do que se eu fosse um homem casado. Minha família é algo maravilhoso, mas quando me casei, meus interesses necessariamente ficaram divididos. É óbvio que a vida de solteiro pode ser um dom que permite que você, como Paulo se descreve, seja mais devotado ao reino de Deus. Óbvio, se você for um homem ou uma mulher realmente regenerado. Ou talvez um dom que Deus lhe dá temporariamente para que você possa completar uma tarefa, educação, etc. A vida de solteiro é um dom que é temporário ou permanente. Carismata é um dom de Deus, é uma capacitação espiritual para glorificá-lo como mais lhe agrada. Na vida de solteiro ou na vida de casado. A capacitação vem de Deus para as duas coisas, para numa situação ou na outra nós o glorificarmos. Mas você diz: mas eu não quero ficar sozinho, e nem deveria estar. Simplesmente o casamento não é a única maneira de não estar sozinho. Muitas pessoas dizem: tudo que você precisa é de Deus. Isso soa muito espiritual. O problema é que nem Deus diz isso. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Só que o casamento não é a única maneira que Deus cuida disso. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, como está em Marcos 10, 29 e 30. Neste tempo. A comunidade final no reino de Deus é a igreja. Você diz: mas eu quero ter filhos. Mas Jesus disse: a prole espiritual é muito mais importante e permanente do que a prole biológica. É isso que o solteiro Paulo e o solteiro Jesus estão dizendo tão claramente. A única parte da sua vida que não é cumprida enquanto solteiro, ou se para sempre solteiro, é a sexual. E Deus disse que Ele dará um carismata, um carisma especial, uma capacitação espiritual para isso. E na eternidade lhe dará o que fará todo o prazer sexual parecer totalmente insignificante. Alguém pode dizer que é mais vulnerável aos perigos da sexualidade errada sendo solteiro, mas todos os casamentos destruídos mostram que isso não é verdade. O rei Davi, por exemplo, era casado e tinha um harém, e ainda assim adulterou. A questão é um carisma especial, uma capacitação espiritual, num caso e no outro, tanto como casado como quando solteiro. O poder de Deus nos faz viver para a sua glória, sexualmente ou em relação ao sexo, solteiro ou casado, por causa do poder de Deus que habita em nós. O casamento não salva o homem de pecados sexuais. Deus faz isso. A graça de Deus faz isso. E se Deus não fizer isso, ou não estiver fazendo isso, estar casado ou solteiro não livrará ninguém de pecados sexuais. Mas alguém pode dizer: mas há outras coisas que sentimos que precisamos no casamento, como companheirismo, filhos. Deus te dá agora, em uma forma final, a igreja. Quem teve mais filhos e filhas para sempre do que o apóstolo Paulo? Ser solteiro é um dom que Deus dá a alguns para seus propósitos. Isso pode ser temporário ou não. E vem com a habilitação de Deus para você lidar com todas as dificuldades que isso traz. O casamento não é diferente. Terá muitas e grandes dificuldades e exige também capacitação espiritual para vivê-lo para a glória de Deus. Quem não pode viver como solteiro para a glória de Deus, também não vai poder viver como casado para a glória de Deus. Ninguém pode dizer que a capacitação espiritual de Deus é mais poderosa para o casado do que para o solteiro, ou o contrário, porque isso é óbvio, é não crer no poder da capacitação de Deus em todas as situações. Não importa em que posição ou estágio Deus tenha te colocado, você pode ser feliz e completo, porque a felicidade e satisfação não vem do seu estado civil. Olhe para os casamentos, olhe para a realidade à sua volta em nossa sociedade hoje. A felicidade e satisfação vem de Deus, que nos dá o dom carismata de Deus, a capacitação espiritual para cada parte do caminho até o final glorioso de todos os que Ele chamou soberanamente, quando estamos solteiros e quando estamos casados. Para muitos pode parecer loucura, feliz sem casamento, mas estamos falando de um nível verdadeiro de compromisso com o reino que só o chamado de Deus cria. O cristianismo não é um meio para um fim.
Ele nunca funciona como um enfeite ou uma vitamina para a vida que você quer viver. Ele é a tua vida. Ele só funciona com um abandono radical, um tomar a cruz e seguir a Cristo. Como pastor, eu tenho que orar com pessoas infelizes, tanto solteiras quanto casadas. E isso não está definindo as coisas. Ser casado ou solteiro não está evitando essas pessoas de serem infelizes. Eu oro para que essas dores sejam um catalisador para todos irem além de uma religiosidade vaga para uma caminhada profunda com Deus em Cristo no poder do Espírito. Precisamos nos livrar do mito de que a vida real, a vida, é a vida de casado, romance e etc. E temos que parar de permitir que ideias como essas fluam através da própria igreja e seus ensinamentos. O segundo mito que deve ser demolido é o da pessoa certa. Ou seja, que existe uma pessoa certa para você e que um bom casamento é determinado por encontrar essa pessoa. E se você não encontrá-la, jamais será feliz. E que se você está feliz, é porque você encontrou a pessoa certa. Mas crer nisso é uma das coisas mais destrutivas em nossa cultura. Essa é uma das coisas que mais destroem os casamentos. Funciona assim: no estágio do namoro, você está no período de caça. Você tem que achar essa pessoa certa. Você está sempre preocupado com isso. E se eu não encontrá-lo? Será que eu estou sendo exigente demais? E se ele não gostar de mim? Se não achar a pessoa certa, eu vou ser um casado infeliz ou um solteiro para sempre? Então você encontra alguém, se apaixona, então você pensa, só pode ser essa pessoa, nosso relacionamento é especial, nos damos bem, vamos daqui para frente cavalgar juntos para o lindo pôr do sol. Mas depois de casar, você descobre que a pessoa não é tão especial como você imaginou. Ela parece muitas vezes alheia às tuas necessidades, ou é meio egoísta. Então esses pequenos hábitos começam a minar tua certeza de que ela é a pessoa certa. Então o egoísmo do outro, ou seu temperamento, ou sua falta de reflexão começa a te machucar. Os seus desejos sexuais parecem não estar em perfeita sincronia. Olhar para essa pessoa não parece agora com um cavalgar para o pôr do sol como antes. Teu casamento está em crise e você pensa, eu sei como resolveremos isso, teremos um bebê. Sim, é brilhante ideia. Vamos trazer uma nova vida, uma pessoa para este relacionamento que está se desmoronando e tudo ficará bem. Você sabia que estatísticas mostram que grande parte das vezes que maridos traíram a esposa pela primeira vez era quando elas estavam grávidas? Isso não resolve nada. Logo a pessoa pensa, eu entendo agora, me casei com a pessoa errada, mas acho que posso conhecer ainda a pessoa certa. E assim se decide corrigir o problema saindo desse casamento com a pessoa errada e finalmente encontrar a pessoa certa. É claro que isso não funciona. Você sempre casa com a pessoa errada. Por quê? Porque sempre nos casamos com pecadores, e você é um pecador também. Quando pensamos que a solução para corrigir o casamento é mudar o parceiro, estamos corrigindo o problema errado. Há exceções, mas não podemos tratar disso agora. Nós não somos pessoas que precisam de almas gêmeas. Somos pecadores que precisam de um Salvador. O casamento não resolve o vazio, ele o expõe. Se alguém não pode viver feliz e completo sem você, ele ou ela nunca serão felizes e completos por viver com você também. Um novo casamento não irá resolver os teus problemas pessoais. O casamento não cria os problemas no ser humano, ele os expõe, apenas revela. Não há problemas de pessoas casadas, apenas problemas de pessoas individuais que são revelados no casamento. E se você finalmente chegou à verdade de que não existe uma pessoa certa, perfeita para você, e entendeu finalmente que isso não é o que o casamento foi projetado para ser, se você viu que o propósito principal de Deus na vida é preparar você para Ele mesmo e seu reino, e que o casamento é um dos meios que Ele usa para fazer isso, é certamente uma maneira de Deus suprir algumas de tuas necessidades, mas não é a única maneira que Ele pode prepará-lo. E definitivamente não é a única maneira de suprir as grandes necessidades que temos como criaturas. Isso não mudaria a maneira como você lida com a vida de solteiro? Ao invés de estar envolvido numa busca frenética e obsessiva da pessoa certa, uma chave para a felicidade, poderíamos estar com os olhos em Deus e nos concentrarmos em nos tornarmos quem Deus quer
em uma vida que o glorifica no mundo e deixar que Ele mesmo escolha as maneiras que Ele irá suprir essas necessidades que Ele sabe que temos. Depois de falar sobre todas as necessidades que são buscadas como obsessão pelos homens, como comida, bebida, roupa, companheirismo, romance, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Nenhuma delas são o fundamento da vida. Você não ama essa verdade que sai da boca do Filho de Deus? É o verso de nossas vidas. Concentre-se em se preparar dia a dia para o reino de Deus e glorificá-lo. E então, confie em Deus para fornecer tudo o que você precisa numa vida assim. Jesus não está desconectado de nossas necessidades. Foi Ele que as criou. Ele sabe que precisamos de comida, roupa, relacionamentos, mas diz que nossa atenção deve estar em ser quem Ele nos fez para ser e viver para a sua glória e confiar que Ele suprirá cada necessidade. O que significa que quando estou solteiro, meu foco deve ser me tornar a pessoa certa e não encontrar a pessoa certa. Tornar-se a pessoa certa para Deus, não para outro ser humano. Nossa vida de solteiro não é a preparação para o casamento. Nossa preparação na vida é para o casamento definitivo com Ele, não o casamento temporário com alguém aqui. Nossa identidade não vem do nosso cônjuge ou outra pessoa qualquer neste mundo. Ela vem de sermos a noiva de Cristo. Pense, todos, casados e solteiros, estamos nos preparando para o casamento. Alguns de nós talvez irão pular a versão metáfora do casamento na terra, direto para a versão verdadeira e definitiva. Se você é solteiro e chegar a esse entendimento, quando e se Deus trouxer uma pessoa para você, ironicamente, você estará pronto para a realidade do casamento aqui neste mundo, com os objetivos que Deus traçou para ele. Grande parte dos solteiros não estão prontos para casar, por isso, seus casamentos são tão difíceis depois que se casam. Eles estavam sob a ilusão de encontrar a pessoa certa, ao invés de se tornar a pessoa certa para Deus, não para outro ser humano. Não são as promessas na hora do casamento que te preparam para o casamento, te preparam para ser um cônjuge incrível. Se você se inscrever para uma maratona e fizer a promessa de corrê-la, apesar disso ser necessário, não é isso que te prepara para ela. Era muito melhor pensar sobre isso antes de fazer a promessa, pois ela será feita diante de Deus, e Ele não é alguém com quem se deva brincar. As promessas devem ser feitas, mas as promessas não são um substituto para a preparação. Agora é a hora de se preparar, de ser a pessoa certa, não para o casamento, mas para Deus. Se você abrir as Escrituras e perguntar: como encontro a pessoa que estou procurando? Você terá orientação, mas verá que não é aí que está o foco. Mas se você perguntar: como me torno a pessoa certa para Deus? Então, todas as páginas, sem exceção, começam a brilhar na Bíblia. Seja honesto. Vamos supor que existisse uma pessoa certa para você. Você tem que admitir que não seria a pessoa certa para ela. Casamentos são duas pessoas correndo, não uma para a outra, mas juntas na mesma direção. O que você deve fazer? Quebre os maus hábitos agora. Comece a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vá na direção em ser a pessoa certa para Deus. Viva de verdade na comunidade real e final, a igreja. Estabeleça a sua carreira, seu ministério e etc. A Bíblia diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Provérbios 24, 27. Arrume um emprego, rapazes, vocês se tornarão mais atraentes, entre aspas, assim. Decida que tipo de pessoa você vai namorar. Se o casamento é um dom, decida com antecedência que você vai esperar por aquilo que é um dom de Deus. Não namore um não cristão, a menos que a tua fé não seja de nenhuma importância para você e a fé dos teus filhos no futuro. Cultive o caráter do Evangelho. Em 1 Coríntios 13, Paulo não está falando de casamentos. O contexto dele é a igreja local. Mas se essas são virtudes que devem dominar a vida da igreja, a família definitiva e final fará também aquilo que é temporário, maravilhoso. O amor é paciente. Paciência fala de que você está bem com o fato de outras pessoas não serem perfeitas, ou decepcione você muitas vezes, e não reage com vingança e retaliações.
O amor é atencioso. Ele pensa instintivamente nas necessidades do outro, antecipa as coisas. O amor não mantém um registro de erros, portanto, não tem o potencial de virar amargura, te levando a explodir e ferir. O amor não é invejoso. Eu posso ser feliz quando você está se sentindo bem, mesmo que naquele momento eu não esteja. Isso no casamento é essencial. Você nunca dirá: eu não estou me sentindo feliz agora, então não vou deixar você ser feliz também. O amor não é orgulhoso, ou seja, não pensa que a vida é tudo sobre você mesmo. Eu mereço coisas boas e todo mundo é obrigado a me fornecer elas. O amor não desonra, ele nunca usa as pessoas para as suas próprias necessidades. Não te usarei como uma mercadoria para as minhas necessidades emocionais, sexuais e etc. A grande ironia é que tudo isso é essencial num casamento, mas elas só podem ser cultivadas em Cristo, o verdadeiro marido, na igreja, a verdadeira noiva. Então, se Deus trouxer o casamento em sua vida, você será finalmente um cônjuge preparado para revelar esse marido, Jesus, e essa noiva, a igreja. O amor final do casamento é encontrado apenas no marido da igreja, Cristo. A cruz é o exemplo final do sofrimento paciente. A cruz é o exemplo final de não pensar em si mesmo, mas se entregar por outro. A cruz é o exemplo final de não manter um registro de erros. A cruz é o exemplo final do amor que vence tudo. Pela alegria que estava diante dele, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Quando esta relação vertical está correta, relação para a qual nós fomos feitos, as relações horizontais caem no seu lugar apropriado, se tornam placas, sinais daquilo que Cristo é e será para sempre, tudo em todos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, como está em Colossenses 1:16. Qualquer coisa no lugar disso é um ídolo. Você não foi criado para o romance, você não foi criado para o dinheiro, você não foi criado para a comida, ou a bebida, ou para roupas, ou para o poder. Você foi criado para Deus, teu único amor. Tudo mais deve ser um reflexo disso.